Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos Eduardo mais uma vez com vocês. Vamos tratar agora sobre quais cuidados o locatário terá que ter ao alugar um imóvel. Ao se interessar por um imóvel e ele quiser alugar, quais os cuidados que ele tem que ter? Inúmeros, diversos cuidados. Então, eu vou abordar alguns aqui, se vocês lembrarem de outros que porventura não estejam aqui, ou porventura eu não falar, vocês podem colocar aqui abaixo nos comentários e no direct para mim a gente conversar. Eu não sei de qual plataforma você está assistindo, mas se for aqui no YouTube, vocês, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal sempre com novidades para vocês. Aqui no Instagram também sigam sempre a nossa página, compartilhem o máximo que vocês puderem. Sempre procuraremos trazer sempre novos conteúdos para vocês. Gente, vamos lá. A primeira coisa aqui é mais ou menos o óbvio, mas não fechem contratos de maneira apressada. Essa não vai, poxa, eu gostei desse imóvel, cadê? Eu vou assinando. Não façam isso. Você que quer alugar um imóvel, a primeira coisa, é claro que eu aqui enquanto advogado vou recomendar a você, não sei você que esteja me assistindo, seja corretor, seja advogado, seja um propenso locatário, locador, enfim. Então, vou tentar abordar as coisas de uma maneira em que todos possam compreender. É muito importante quando você é o locatário, um propenso locatário, é você saber com quem você está negociando. Se com quem você está negociando, se ele realmente tem legitimidade para se apresentar como locador, por exemplo. Isso parece um tanto quanto óbvio, né? Mas não. Hoje, com as plataformas, com as mídias sociais, etc., há muitos golpes, existem muitos golpes, né, de gente que copia imóvel, pega um imóvel que está desocupado e aluga como se fosse seu. Chega na hora, muita gente, por incrível que pareça, a gente tem, né, os grupos, seja no Facebook, etc., a gente olha, eu sempre vejo muitos relatos, até tem um caso muito conhecido da própria OLX, né, onde isso muito acontece. Você não sabe, às vezes, com quem você está falando ali. Nunca, regra número 1 da vida, né? Isso aí não é só para imóvel, né? Isso é para tudo. Nunca dê dinheiro antecipado, gente. Ah não, para fechar o contrato você tem que dar um dinheiro aqui antes de assinar, tem que dar um dinheiro logo. Sempre desconfiem quando estiverem exigindo um dinheiro muito rápido. Nunca façam isso. Professor, como que eu vou saber se essa pessoa realmente é uma propensa, se é um locador que tem a legitimidade para tal, né? Se você realmente tiver dúvidas em relação a isso, você procure tirar uma certidão de ônus reais do imóvel. Na localidade, né, você esteja, você vai lá, pega o endereço do imóvel e tira uma certidão de ônus reais, que vai sair quem são os proprietários. Tá bom? Vai sair. E aí você vê quem está se apresentando. Quem é você? Ah, eu represento o espólio da fulano de tal que morreu, que era a dona do imóvel. Problema nenhum, você é um inventariante. Termo de inventariante. Né? Para que você não tenha problema lá na frente. Então, às vezes é chato. Cara, tem que ser. Então lá na frente você vai ter muito problema. Entendeu? Ou até você pode até perder a posse daquele imóvel, de ser tido como um invasor naquele imóvel. Outra pessoa, não, peraí, você tratou com fulano, sei lá quem é fulano, o que você está fazendo aqui? E do dia para a noite você expulsa dali. Vou contar um caso meu, né? Um caso que aconteceu comigo. Eu administrava o imóvel de uma pessoa, aquela pessoa sempre, né? Não, esse imóvel aqui é meu, esse imóvel aqui é meu, tem uma pessoa lá, assim, tá bom. Deu um tempo, passou um tempo, né, tinha né, o contrato de administração e tal. Quando passei a ver, não, fiquei na dúvida, tirei a certidão de ônus reais do imóvel. Aí quando bati lá, eu falei, cara crachá, né? Falei, não, esse imóvel não é dela, esse é cliente. Aí comecei a indagar, e realmente não, ela administrava aquele imóvel. E operou-se muitos problemas, porque
uma idade já bastante avançada, esqueceu, o locatário que estava lá sublocou, né, para outra pessoa, e aquela pessoa achou que estava lá, que tinha tratado uma pessoa amplamente idônea, que se apresentava, o sublocatário se apresentava, né, o sublocador, desculpa, se apresentava como um dono do imóvel, e a pessoa estava lá. E aí? Quando eu descobri, fui lá falar com a então, né, locatária que estava lá. Ela falou assim, não, mas eu tratei com o senhor fulano. Eu falei, não, mas esse imóvel não é do senhor fulano, olha a certidão de ônus reais aqui. A senhora fulana, a outra, né, administrava, já estava com a cabecinha, coitada, longe. Então ela falou assim, opa, tem um problema aí. Também agora eu não vou pagar o aluguel a mais ninguém. E aí foi uma confusão generalizada. Consegui localizar os proprietários até lá em Belém, outro não sei aonde. Procuração para mim, pude agir corretamente. Fizemos lá um acordo, ela saiu do imóvel, depois reformamos e aí regularizamos toda a situação do imóvel. Quer dizer, então vocês vejam que ela acreditou na boa-fé do rapaz, que era o locatário, aí ele sublocou, então liberou o sublocador, né? E aí? E a pessoa estava lá, a qualquer momento poderiam chegar os então proprietários, né? O que você está fazendo aqui? E eu tenho um grande problema, trocar fechadura, denunciar, uma série de coisas que poderiam acontecer. Então é ruim para todo mundo. Então tenham cuidado, se houver dúvidas, se tiverem dúvidas, tire a certidão de ônus reais e veja realmente quem são os proprietários. Aí vocês conseguem ver, é da morte, o seu fulano, é o seu fulano. Não, mas o seu fulano morreu, olha aqui a certidão de óbito dele, está aqui o processo, está aqui o inventário, eu sou aqui o inventariante. Legal. Não, eu sou o administrador desse imóvel. Tá, então mostra aqui com quem você está negociando aqui, sua procuração de administrador de imóveis, aí o imobiliário. Então procure sempre imobiliárias conhecidas, de renome no mercado, para que você não tenha esse tipo de problema. Então a primeira dica que eu dou para você, locatário, tem dúvida, você fiscaliza, não sai assinando, fechando o contrato, sem você verificar isso não. Tá? Aqui, laudo de vistoria e sua importância. O laudo de vistoria ele serve tanto para o locador, tanto para o locatário. Tá? Ele é uma garantia para os dois. Tá? Porque para depois o locador também não exigir uma coisa que não está ali. Então sempre por segurança, você locatário, você locador, exijam um laudo de vistoria. Sempre atestando todas as condições das janelas, dos pisos, de ar-condicionado, dos bens que guarneçam o imóvel, o estado de conservação deles e como você está recebendo aquele imóvel. Se possível, você filme um imóvel, tire fotos, coloque um anexo, bota num CD ou num pendrive, seja lá o nome que vocês queiram dar, uma foto, enfim, atestando todas as condições que está aquele imóvel, como você está recebendo, tá? Lembrando, você não precisa pintar, sabia disso? Você não precisa pintar o imóvel quando você entrega. A lei é clara, a lei diz que você tem que entregar no mesmo estado que você recebeu. Ela não exige pintura nova, são coisas um pouco diferentes, tá bom? Então depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas já fica aí a sementinha para vocês. Outra coisa importante que muitos locadores ou locatários têm problemas é isso aqui. Eu costumo colocar em todos os contratos meus que o locatário passe para seu nome as contas de concessionárias, de luz, gás, água, dependendo do caso, em 10 dias sob pena de infração contratual. Ocorre que muitas vezes a luz continua no nome da locadora, do locador, o gás, e depois aquela pessoa não paga. E aí? Tem uma dívida, aí você fica o locador pode ficar no SPC, no Serasa, não é verdade? Então é bom você exija, coloque isso no contrato para você poder exigir. Deu 10 dias, não cumpriu, é uma infração contratual que pode até vir a se tornar um despejo. Tá?
Então, bem importante esse tipo de cláusula. Parece uma coisa boba, mas que eu já vi na prática muito problema acontecer. Outra coisa, falando um pouquinho sobre direito de preferência. Se você quiser, você assinou o contrato, se você estiver pensando ali, quem sabe, comprar um imóvel, ou se você pensasse, poxa, esse imóvel aqui eu estou alugando, mas se eles me vendessem eu compraria ele, eu pensasse morar ali, você poderia muito bem pegar esse contrato de locação e averbar no RGI competente. Porque a pessoa, quando for comprar o imóvel, quando for tirar a certidão, ela vai ver, opa, tem um contrato de locação ali. E você tem o direito de preferência. A gente vai falar de direito de preferência em um tópico próprio, tá? Mas é uma dica que você, locatário, pode fazer para você se resguardar. Quer se resguardar 100%? Pega o contrato de locação, averba no RGI, tá? Que você não vai ter nenhum tipo de problema. Em direito de preferência, no tópico próprio, a gente vai ver se ele vender sem ofertar o direito de preferência para você, locatário, o que pode acontecer e quais medidas você poderá tomar. Então aqui só ficam essas dicas assim, iniciais. Não feche com ninguém desconhecido. Muito cuidado se você está vendo o imóvel em plataformas onde qualquer um realmente pode postar qualquer coisa. Tá? Tem muitos e muitos relatos de golpe. Nunca pague nada antecipadamente. Na dúvida, tire uma certidão, 120, 150 reais do RGI para você ver realmente quem são os proprietários. Exija que você saiba quem são os proprietários, se são eles realmente. Tá bom? Se você esteja negociando com as pessoas legalmente habilitadas para tal. Tá? Coloque esse tipo de cláusula aqui também. Tá? Se vocês tiverem mais sugestões, coloque aqui. Professor, fala daquele tópico, dessa sugestão aqui específica. A gente vem aqui, grava e coloca para você. Tá bom? Então aqui são algumas dicas para você, locatário, tomar cuidado quando você for alugar o seu imóvel. E laudo de vistoria, né? E o laudo de vistoria. Nunca deixe de fazer o laudo de vistoria. Porque depois você pode aí até ter muitos problemas em relação a isso para você se resguardar. Tá bom? Um abraço para vocês.